é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor, Todo-Poderoso e o grande eu sou. Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor, Todo-Poderoso e o grande eu sou. Cante santo, santo, meu coração se une angelical. Cante mais uma vez, que doce está? Que doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor, Todo-Poderoso e o grande eu sou. Essa melodia angelical, meu coração se une nessa melodia angelical. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos, amados. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, porque como é bom estar na tua casa, para bendizer e exaltar o teu nome. Ó Pai, muito obrigado, porque trouxe os irmãos seguros até aqui, Senhor. E nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A você que está aqui, a você que participa conosco pelas nossas redes, sejam muito bem-vindos. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Deuteronômio 28, de 1 a 12.
que diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar de todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua assadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti por um caminho, sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dar o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Coloca o versículo 1, por favor. Esse texto fala sobre a bênção de Deus para nós. Mas há uma condição: nós vamos ser abençoados se atentamente ouvires a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Então, precisamos guardar os mandamentos do Senhor. Somos totalmente falhos, nos enganamos, nos equivocamos, mas o Senhor tem misericórdia de nós e nos ajuda sempre a guardar os seus mandamentos, e as bênçãos dos céus caem sobre nós. E agora nós vamos cantar nesse momento o hino 510, que se encontra no nosso cenário, que diz: chuva de bênção teremos. Já tivemos a chuva comum aí, que é necessária para a crise hídrica, que é necessária para as plantas, mas agora nós vamos louvar ao nosso Deus em adoração com o hino, chuvas de bênçãos, porque Ele tem derramado a bênção da vida, a bênção da saúde, a bênção do emprego e de tantas coisas nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé para entoar os salmos hinos, por gentileza? Elcio, pode me ajudar aqui, por favor? Convidar nosso irmão Elcio para louvar junto conosco esses salmos hinos. Cantemos. Chuva de bênção teremos, sim, a promessa de Deus, tempos benditos trazendo,
chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênção dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênção teremos, vida com paz e perdão, os pecadores indignos, graça dos céus operão, chuva de bênção dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuva de bênção teremos, manda-nos já o Senhor, dá-nos os frutos benditos dessa promessa de amor. Chuva de bênção dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuva de bênção teremos, chuvas mandadas dos céus, bênção a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus, chuva de bênção do céu, gotas benditas já temos, chuva pedimos a Deus. Amém. Amém. Ministério de Louvor, pode vir aqui para frente, podeis sentar. Nesse momento, nós vamos fazer o ofertório para os nossos missionários. Essa oferta, que é levantada no culto da noite, é destinada aos missionários de nossa igreja. Tu quer estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti
somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Você pode orar pelas ofertas? Deus soberano, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa. Agora entregamos essas ofertas nas tuas mãos, Senhor. Que seja direcionada, Senhor, para a tua obra, Senhor. E abençoe cada pessoa, cada coração, Senhor, que contribuiu, Senhor. Continua abençoando, Senhor, e prosperando a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se colocar de pé para nós continuarmos louvando ao Senhor nesse momento de louvor. Amém? Cantai ao Senhor. Cante conosco. Cantai ao Senhor o cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses,
Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Amém? Ele é exaltado nessa noite. Amém? Continuamos louvando ao Senhor nessa noite. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, Rei exaltado dos céus.
nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento de louvor, que o Senhor possa continuar, ó Deus, falando no nosso coração aqui nessa noite, Senhor. Abençoe também o presbítero Cláudio, que irá trazer a mensagem, ó Deus, da noite, que ele possa ser tua boca aqui, ó Pai, nesse lugar. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, é um prazer estar com vocês, é um prazer estar com vocês também, que estão em casa ou de algum lugar que só Deus sabe. E a minha oração nessa noite, o meu desejo é para que essa palavra, ela alcance o teu coração. Senão, é uma perda de tempo. É necessário que Deus fale aos nossos corações. E para que isso aconteça, nós precisamos estar abertos. Né? Nós precisamos estar abertos para aquilo que Deus quer nos falar. E para essa noite, então, nós vamos utilizar da segunda carta de Pedro, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, segunda de Pedro, Novo Testamento, segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Acompanhem comigo essa palavra, que diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, ou ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Palavra de Pedro, uma revelação de Deus para nós. Senhor, eu quero me submeter à tua vontade, à direção do teu Santo Espírito. Ó Deus, entregando a minha vida de uma maneira total, para que tu possas falar à tua igreja. Que tudo que for dito aqui, ó Pai, tenha a direção do teu Santo Espírito. Assim eu te oro, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, é interessante eu fazer uma perguntinha para vocês, uma perguntinha interessante, porque alguns de vocês aqui já tiveram a oportunidade, né? E vocês que estão em casa, a oportunidade de ouvir os últimos desejos de uma pessoa às vésperas da morte. Vocês já viveram uma situação dessa? Vocês que aqui estão, né? E vocês que estão em casa. Eu sei que muitos não viveram isso, mas essa carta é exatamente isso. As duas cartas de Pedro, ela expressa exatamente o desejo, aquilo que uma pessoa
próximo da sua morte, deseja para a igreja. Essas duas cartas revelam isso. Por que eu digo isso? Porque o apóstolo Pedro estava preso, não poderia mais sair dali de Roma para pregar a palavra, diante de tudo aquilo que era o conhecimento dele, de tudo aquilo que estava acontecendo no meio das igrejas ali na Ásia Menor. O que estava acontecendo? As pessoas estavam se demovendo da fé, retrocedendo em razão do sofrimento, não estavam suportando o sofrimento que estava vindo sobre a igreja e estavam retrocedendo, desanimando na fé. Então, este homem que está vivendo uma situação dessa, difícil, preso, sem poder ir lá para animar a igreja, estimular a igreja, o que ele faz? Ele escreve a sua primeira carta, fazendo-os lembrar da obra de Jesus, do que o Jesus fez por eles. E essa carta, Pedro, então, ele fala sobre isso na primeira carta. Mas as coisas não melhoraram. E ele, então, ele é sabedor de uma segunda artimanha que estava acontecendo no meio das igrejas. Qual era a segunda artimanha? Já não era mais aquela perseguição física, aquela violência, né? Mas ali já era a penetração, né, de falsos mestres, de falsos líderes no meio da igreja, agindo de uma maneira sorrateira para desvirtuar a igreja. Olha a sublimidade de como eles fazem as coisas do império das trevas. E a gente tem que perceber aquilo que Paulo escreve aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Nós não lutamos contra pessoas. A igreja do Senhor Jesus, ela não luta contra pessoas, contra religiões, contra nada nesse sentido. A luta da igreja é contra os dominadores deste mundo tenebroso, Satanás. Aquele que é um indutor do erro e do engano, e que trabalha para dissolver tudo que se relaciona com Jesus Cristo. Imagina um líder na situação que Pedro se encontrava, preso, um homem que se tornou obstinado pela obra de Deus, por tantas experiências com o Senhor Jesus, com tantas coisas que ele viu, aprendeu, tantas coisas que ele viveu, através das experiências com Jesus, não é verdade? E também através dos ensinos que ele recebeu com o Senhor Jesus. Então ele olha para tudo aquilo que está acontecendo, através de relatos, então ele escreve essas duas cartas. Irmãos, é impossível que aquele que tem o Espírito Santo de Deus não consegue olhar para essas cartas e ver um homem totalmente voltado para a obra, preocupado com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso deve servir de exemplo para nós. Nós devemos olhar para todas essas situações. E aqui eu coloquei sobre os últimos pedidos desse homem, porque é interessante que na hora da morte, nesses países que têm sentença de morte, a pessoa sentenciada, ela tem alguns direitos, alguns pedidos a fazer. E uma das coisas que é oferecido
a essas pessoas sentenciadas à morte é sobre o que ela deseja comer, uma comida especial. Vocês já viram isso? Isso é fato. Mas não era o caso ali com Pedro. O desejo de Pedro era outro. Pedro não estava preocupado com essas coisas, né? Pedro, ele se via nessa segunda situação, porque a primeira situação é essa situação: olha, você vai morrer, você tem um pedido, o que você quer? O que você quer comer? Aí prepara. Eu já vi vários filmes assim, né? Que aí o sentenciado ali, prestes a morrer, e vem aquela bandeja, vai comer isso, que é para... Uma coisa, será que é uma justificativa, uma justificação para aquela crueldade, né? Não sei. Mas não era o caso aqui. A questão é que Pedro não podia mais estar junto do povo para o seu fortalecimento espiritual. A igreja, irmão, do Senhor Jesus, ela vai sempre precisar desse fortalecimento espiritual. Sempre. A gente não pode bobear com o nosso fortalecimento, com o nosso crescimento espiritual. Uma igreja não pode viver de forma estática, parada. Não pode. Ela precisa crescer. Para que a gente possa, então, vencer as artimanhas e as astúcias do inimigo. Desse inimigo que Pedro vai falar na sua carta, que vive ao nosso derredor buscando a quem ele possa tragar. Então, meus irmãos, eu quero hoje trabalhar com vocês. Exatamente foi o que eu li aqui sobre a segunda carta. A primeira carta, você sabe, ele vai trabalhar sobre trazer o povo lembrado de onde eles vieram e daquilo que eles já vinham recebendo. Mas agora, a preocupação de Pedro era outra. Esse Pedro que é interessante, né? Que foi apresentado por seu irmão a Jesus Cristo, e quando ele é apresentado por Tiago a Jesus, o nome dele era Simão. Ele vai falar: Simão, encontramos aquele em que está escrito que viria para libertar o povo de Israel. Jesus olha para Pedro, para Simão, e lhe dá o apelido de Pedro. Tu és Pedro, que significa rocha. Por quê? Porque Pedro era um homem de personalidade forte, Simão era um homem de personalidade forte, era um homem da pesca, um homem que enfrentava situações difíceis. E Jesus então, olha, chama esse homem que se bastava a si mesmo, um self-made, né? Um homem que o americano diz que se basta a si mesmo. Um homem que o próprio Senhor Jesus disse para ele: olha, quando tu eras jovem, tu se cingia a si mesmo. Mas as coisas vão mudar na tua vida, porque eu vou lapidar essa pedra bruta. Eu vou lapidar essa pedra bruta que é você, Pedro. Fez de Pedro esse homem que hoje nós estamos lendo essa palavra. Irmãos, é maravilhoso demais a gente ter ciência dessas coisas. Então eu quero trabalhar com vocês sobre essa segunda carta, que tem, né, como tema central uma advertência acerca dos falsos mestres e escarnecedores no meio das igrejas, porque é isso que Pedro se preocupa na sua segunda carta, com os falsos mestres
e os escarnecedores no meio das igrejas. Estavam ensinando coisas errôneas, e os escarnecedores dizendo para eles, olha, vocês estão dizendo que o Cristo vai voltar? Desde o tempo dos nossos pais, as coisas estão da mesma forma. Aqui era uma forma de escarnecer a igreja. Já pensou? Esse Jesus que vocês creem, então era aquele. Era aquilo constantemente. Então o povo estava sofrendo esse escárnio. Isso para nós não é novidade. Eu acho que a igreja já sofreu mais escárnio. Porque hoje, infelizmente, nós temos muitos agentes secretos dentro das igrejas. Difícil identificar. Eu não sei se é preocupado com esse tipo de escárnio. Então, Pedro aqui está preocupado. E ele dá toda a ênfase à palavra de Deus. Então, qual é a ênfase de Pedro? É a palavra. Porque a palavra de Deus é a única fonte, é a única condição que o homem tem para se livrar dos falsos mestres e dos falsos profetas. Como é que uma pessoa, sem conhecer a palavra, vai conseguir vencer esses falsos mestres que se apresentam? Se você não conhece a palavra de Deus, Pedro estava preocupado. Então Pedro dá ênfase à palavra de Deus e também estava despertando-os para tudo o que eles haviam aprendido. É isso que nós lemos aqui no capítulo 3, verso 1 e verso 2, Pedro, então, ele está despertando a igreja, olha para aquilo que eles já haviam aprendido. Nós não podemos esquecer, irmão, aquilo que nós já aprendemos. Pelo contrário, nós temos que crescer em aprender. Nós temos que evoluir. Porque na vida comum é assim. Na vida comum é assim. Nós temos que evoluir. Então, nós estamos vendo isso aqui. O verso 1 e 2, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Olha, eu estou escrevendo vocês para despertar vocês, que vocês pertencem ao Senhor. Cada um de vocês é um escolhido do Senhor, e Ele guarda aquele a quem Ele escolheu. Lembra da oração sacerdotal de Jesus? Ai de nós se Ele não nos guardasse, irmãos. Então Pedro está despertando. E de vez em quando, nós precisamos dar uma sacudida na igreja, despertar. Olha, irmão, peraí, o que está acontecendo? Dá uma sacudida, sacudidela. Peraí, não é assim. É isso que Pedro está mostrando aqui. Olha o que ele diz no verso 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Olha, vocês ouviram pelos profetas, porque eles eram judeus. Eles conheciam a palavra. E ele complementa, diz mais, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Olha, vocês aprenderam com os profetas, vocês ouviram dos apóstolos, vocês estão retrocedendo, se deixando enganar. Irmão, é sensacional essa carta. Sensacional, impossível que isso não mexa com a gente, irmão. Nós estamos diante dessa verdade. Pedro, então, está despertando a igreja para que eles acreditassem de uma maneira absoluta nas promessas divinas do Senhor. Essa carta também, irmão,
ela expressa aquele desejo agudo, né? Aquele desejo agudo, isso é, aquele desejo intenso de Pedro em nos despertar para o único modo que temos de combater as influências das falsas doutrinas e dos falsos mestres infiltrados nas casas de Deus e fora delas. Irmãos, o povo de Deus, ele não vive numa redoma dentro da igreja, ele está no mundo, ele faz parte de um contexto, de uma sociedade, e se ele não tiver alicerçado na palavra de Deus, ele vai ser enredado. Esse conhecimento, esse crescimento não é só para aqui, é para lá. Esse conhecimento é que vai te dar base, solidez, condição de você não se curvar diante das falácias, dos enganos. Esse Pedro, que não podia ir, vem possibilitado, mas nada o impediu de alertar a igreja. Pedro nos desperta para o único modo que temos. E eu vou dizer aqui baixinho, né, só para nós aqui dentro. O que tem de mestres mundano ensinando o povo de Deus é uma grandeza. O que tem de mestres mundano ensinando o povo de Deus é uma grandeza. Aí eu pergunto, o que que eles ensinam? O que estão ensinando? Isso é sério, irmãos. Isso é maravilhoso. Pedro, então, ele alerta para a necessidade da igreja crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. A irmã, um dia desse na live, aí a irmã colocou, encerrou, deixando esse versículo no capítulo 3, verso 18, não sei se a irmã lembra. Irmãos, é o único meio, é a única forma que a gente tem para se proteger do engano, é o conhecimento. Se uma pessoa chegar aqui para você dizer que 2 e 2 é 5, são 5, você sabe que não é. Mas quem não, um leigo, uma pessoa que não tem conhecimento, concorda. O conhecimento é que vai fazer toda a diferença na casa de Deus. Pedro preocupado com isso. Eu estou muito preocupado, né? Então, no capítulo 3, verso 18, ele diz isso, né? E é interessante que ele diz no verso 17, ele vai dizer assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, olha, eu já avisei, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Aquela firmeza tua de outrora, ser firme, mas você pode descair daquela firmeza. Todos nós podemos descair. Se nós não nos alimentarmos. A palavra de Deus, ela é alimento para o nosso espírito. Assim como nós necessitamos do alimento físico para o fortalecimento do nosso corpo, nós necessitamos nos alimentar dessa palavra. E aonde fica essa palavra? Que nível está essa palavra? O que você faz? Pastor, fala aqui, olha, eu levo noites, amanheço escrevendo,
lendo. E aquilo entra no nosso ouvido, pastor bonito, bom, o senhor é fera, mas é para você, é para mim, não é só para ele. Irmãos, é maravilhoso demais, irmãos. O aprendizado fará toda a diferença. Aí eu botei aqui, e até, desculpa, vou usar a irmã aqui, não quero elevar a irmã, mas graças a Deus a gente tem visto esse trabalho da superintendência da escola dominical, a escola de desenvolvimento da vida. Eu sou da antiga, eu prefiro escola dominical, porque é domingo, é a escola no domingo, a escola do Senhor, domingo, escola dominical. A irmã incentivando crianças, esteve aqui ontem, olha, criança, adolescente, homem, olha que incentivo das classes. Hoje foi lindo os homens aqui reunidos, se programando, projetando coisas. Por que que está acontecendo? Porque na base, a base está sendo mexida. E Deus começa a agir. Quando nós colocamos uma disposição para isso, Deus começa a movimentar. E a igreja está sendo movimentada para esse conhecimento, para esse desejo, irmão. Isso é maravilhoso demais. Há quanto tempo nós não tínhamos isso aqui? Há quanto tempo nós não tínhamos uma classe de homem como nós temos hoje? Isso não é por acaso, isso é disposição de trabalho, e Deus chancela. Isso é lindo demais, irmão. Parabéns, irmãs. Toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Senhor. Irmãos, você que está em casa, Pedro tinha como base para a sua vida tudo que ele viveu com o Senhor Jesus Cristo. Foram muitas experiências. Na verdade, ele contribuiu. E tem uma coisa aqui interessante. Aquilo que ele viveu com Jesus fez com que ele descobrisse na prática e na pedagogia de Jesus, porque era a prática e a pedagogia. Ele viu o que Jesus falava e aprendia o que Jesus ensinava. Imagina a pedagogia do Senhor. Imagina a forma de ensinar do Senhor. Então, Pedro, ele aprende tudo isso na prática. O que ele aprendeu? Ele aprendeu, irmão, que o conhecimento da palavra de Deus significa poder. Essa palavra, o conhecimento dessa palavra significa poder. Muito conhecimento, muito poder. Pouco conhecimento, pouco poder. Essa é a verdade. Ele aprendeu na prática. E esse poder que vem pelo conhecimento da palavra, vai fazer de você uma pessoa vigilante contra o erro. Você será, através do conhecimento, você será vigilante, estará atento, atenta contra essas investidas enganosas, contra isso que se ensina nas faculdades, das escolas de nível do ensino médio, nas televisões, porque, irmãos, nós fazemos parte de um reino celestial. Nós estamos no mundo, mas hoje nós somos cidadãos dos céus. À medida que você busca o conhecimento das coisas do mundo, isso é legal. Você buscar uma formação superior, isso é lindo. Mas você não pode desprezar o conhecimento da palavra. Essa palavra, o buscar, o conhecer, deve estar no mesmo nível. Porque esse conhecimento é necessário, irmãos. É necessário, é útil para a tua vida espiritual.
Então, não podemos desprezar o conhecimento dessa palavra. Pedro se tornou uma pessoa vigilante. Vigilante contra o engano. Principalmente, irmão, contra o engano espiritual. E você sabe que Pedro, ele vivia, né? Ele viveu um tempo sobre o engano farisaico, sobre aquilo que ele aprendeu. Ele viveu muito tempo debaixo de um engano. E hoje ele tinha condições de mudar essa situação. E uma outra perguntinha aqui, essa eu sei que todos sabem, mas é necessário para dentro daquilo que a gente quer desenvolver. Eu quero fazer uma pergunta, né, aqui a vocês, mais uma pergunta. Eu sei que vocês sabem, mas se faz necessário perguntar. Você sabe o que significa amnésia? O que é amnésia? Amnésia, irmão, se você for no Google, eu não sou médico, sou cientista médico, mas médico significa, amnésia significa perda parcial ou total da memória. Hoje nós temos Alzheimer, né? Eu acho que é uma amnésia num escalão maior, porque a amnésia é perda total ou parcial. Era exatamente isso, irmão. Era exatamente sobre isso que Pedro estava preocupado, com esse tipo de amnésia. Na igreja, você vai ver aqui, você vai ver isso. No capítulo 1, verso 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eles estavam esquecendo disso. Da salvação da alma deles. Então estavam desprezando tudo aquilo por causa de perseguições, por causa do engano. Então, era exatamente sobre isso que Pedro estava preocupado, né? Eles estavam esquecidos de tudo que Jesus já havia feito, de tudo aquilo que eles haviam aprendido. Era uma amnésia espiritual. É real, irmão. A amnésia do esquecimento mental, mas também o espiritual. Tem pessoas sofrendo de amnésia. Esquece tudo que deu, esquece quem é no reino, esquece tudo. E essa é a palavra aqui. Infelizmente, né, muitos dentro das igrejas vivendo assim. E isso eu qualifico como uma ingratidão. As pessoas esquecerem o que o Senhor fez. Morreu por ela na cruz do Calvário e ela esquece disso. Vai atrás de engano, de bobajada, de pessoas que não têm nada com o reino de Deus. Segue essas pessoas. Levantam bandeira dessas pessoas. De pessoas que Pedro está dizendo, que debocham do Evangelho, que escarnecem do Evangelho. Mas infelizmente tem pessoas dentro da igreja que defende pautas desse jeito. Tem pessoas dentro da igreja. Mas sabe por quê? É por causa da amnésia espiritual. Hoje é dia da gente dar um basta nisso, irmãos. Então, irmãos, não podemos sofrer desse mal espiritual. Não podemos esquecer, desprezar o que aprendemos e o que temos recebido. A recomendação final de Pedro aqui está no capítulo 3, 17 e 18.
é para a igreja crescer, para a igreja não descair da própria firmeza. Aqui parece uma contradição, a igreja pode cair, eu não estou falando de salvação, irmão. Eu não estou falando que aqui que a igreja pode cair, perder a salvação. A igreja pode descair da sua fé, da sua certeza, das suas convicções. Você pode não dar mais lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo está lá, fica quietinho, Deus não vai te tirar, não. Ele escolheu. Mas você pode fazer isso. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando aqui. A palavra de Deus está nos falando sobre isso. Que nós temos que crescer e não podemos descair dessa firmeza. E isso é conforme a gente pode até pensar, pô, é uma contradição. O crente pede, não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito da confiança, da fé do Senhor Jesus Cristo. No Senhor Jesus Cristo. É verdade? Aí eu fiz uma pesquisa e eu trouxe aqui uma analogia para vocês pensarem. Jesus falou muito, né, sobre parábolas e situações desse tipo. Existe uma analogia sobre o Grande Canyon, né? A maioria sabem aqui sobre o Grande Canyon. O Grande Canyon é um rio lá no Colorado, nos Estados Unidos, não é verdade? No estado do Arizona. Existe aquele local, ele é visitado por muitas pessoas. Mas é um lugar perigoso. Eu achei essa analogia assim apropriada para essa situação do cair. Do cair. Aí fica essa pergunta. Seriam as cercas de proteção nos pontos de observação mais populares do Grande Canyon, que daria toda a segurança para que as pessoas não se precipitem ali naquele rio? É evidente que a cerca tem um sentido de proteger. Ela está ali para proteger. A gente não tem dúvida disso. Não tem dúvida. Você vai estar seguro. Agora, você vai estar seguro se você não subir na cerca. A cerca está ali. Mas se você subir na cerca, a garantia de proteção acabou. A cerca pode cair, você pode cair da cerca. Essa analogia em relação ao cair é essa. É não subir na cerca. Do mesmo modo, os crentes, irmãos, só estão seguros quando estão apegados à verdade, quando dão lugar à verdade. Seguros não é no sentido de salvação, seguros do engano, seguros contra o engano. Quando você conhece a verdade e se apega a ela. No caso de se deixarem desviar, se a igreja se deixar desviar por falsos mestres, é o mesmo que subir na cerca. Podem cair no erro.
se a igreja se deixar levar pelo engano, podem cair da cerca. Essa é o significado dessa analogia. A igreja pode cair. Pedro, então, irmãos, adverte as igrejas para a fidelidade, irmão. Como é que está a tua fidelidade em relação a Deus? Você é fiel a Deus? Eu respondo por mim. Cada um responde por si. E eu não tenho dedo acusatório. Não. Eu respondo por mim. É pergunta da palavra. Como é que está a tua fidelidade? Porque Pedro vai falar sobre as qualidades nessa carta dos cristãos. Ele apresenta entre inúmeras qualidades, ele vai mostrar 3 qualidades. O amor, ele vai falar do amor, ele vai falar da fé, e ele vai falar da fidelidade. Qualidade de um verdadeiro cristão. Dá lugar à palavra de Deus. Vive a fé que o Senhor manda. Vive o amor que Ele manda. E vive em fidelidade à palavra de Deus. Cada um responde por si. E eu quero dizer mais, irmão. Pedro, então, está advertindo a igreja sobre essa questão da fidelidade. Porque sempre há um perigo, irmão, real, de sermos envolvidos pelo erro. A irmã pregou aqui uns domingos atrás, sobre o Salmo 1. O Salmo 1, ele nada mais é do que um ensinamento para uma pessoa que quer se consagrar ao Senhor. Quer se consagrar a Deus? Viva o Salmo 1. Não ande no conselho dos ímpios. Não sente na roda dos escarnecedores. Isso é uma forma de se consagrar. Ah, eu vou lá na igreja porque eu quero me consagrar. E vem aqui, papá, da cambalhota, pula. Mas não faz nada que o Senhor manda. Como vai se consagrar de quê? Consagração com o Senhor é obediência, é vida com o Senhor, irmãos. E essa é a palavra que precisa ser pregada. Então, nós estamos vendo isso aqui. Nós estamos vendo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão. Quando nós reforçamos o que aprendemos, o que acontece? Quando você reforça aquilo que você aprendeu, é o que Pedro está dizendo, crescer, reforce, aumente aquilo que você tem aprendido. Quando você reforça aquilo que você aprendeu, o que acontece? Acontece um fenômeno em você. A sua memória se aperfeiçoa. A sua memória se aperfeiçoa. Quando você busca isso, a tua memória se aperfeiçoa. Eu não sei se ainda existe aqueles cursinhos de pré-vestibular, existe ainda? Aqueles cursinhos era para nos aperfeiçoar, nos dar condições de poder ter respostas concretas, respostas certas. Não é verdade? Eu vejo lá no Hospital do Coração, onde eu vou, né, os médicos residentes, o que eles estão fazendo ali? Estão buscando o aperfeiçoamento para a sua profissão. Então, irmão, nós temos que observar isso, que quando nós reforçamos o que aprendemos, a nossa memória se aperfeiçoa, e isso é científico.
E nós temos muitos exemplos disso. Eu, uns anos atrás, trabalhei na Conlurb fazendo um teste no caminhão. Aí me colocaram para sair com um motorista profissional. E eu ia do lado. O que eu estava fazendo ali? Me aperfeiçoando. A vida é assim. E a vida cristã também é, irmão. A vida espiritual precisa desse aperfeiçoamento. E é isso que a Escola de Desenvolvimento da Vida faz e tem feito. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A memória espiritual. Nós precisamos buscar esse aperfeiçoamento para que a gente chegue à unidade da fé. É isso que Deus requer. Ele requer que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, para que não mais sejamos como meninos sendo enganados aí, enganados por falácias, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo escreveu isso aos Efésios, capítulo 4, versos 13 e 14. Irmão, já no final de sua vida, Pedro conclama as igrejas para esse esforço, para se esforçar, sobretudo sobre o que eles haviam aprendido. E eu digo mais, se por alguma razão, por alguma razão que só você conhece, você e Deus conhecem, você se deixou enganar, se tem alguém aqui que se deixou enganar, se desviando dos conselhos de Deus, dando lugar a outros ensinos, a outras vozes. Se você deu lugar a outros ensinos, a outras vozes, as falácias mundanas, peça perdão a Deus, irmãos. Peça perdão a Deus. Porque o Senhor, Ele está pronto em nos a perdoar. E aqui é interessante, porque existe um provérbio, interessante esse provérbio. É um provérbio de Bernard Fontenelle, ele é francês, deve ser Bernardet Fontenelle, né? Eu não sei falar francês, mas eu vou ler aqui em português, né? É um provérbio de um pensador, um dramaturgo, um advogado francês do século XVIII. E qual é o provérbio que esse homem deixou lá no século XVIII, que faz todo sentido para nós hoje? Ele vai dizer no seu provérbio que todos os homens se enganam. Todos os homens se enganam. A Bíblia diz que todos os homens pecam, mas ele usa o termo se enganam. Então, todos os homens se enganam, são os passivos de sermos enganados. Mas, aqui tem uma conjuntura adversativa, só os grandes homens reconhecem que se enganara. Podemos ser enganados, mas só os grandes reconhecem que se enganaram. Só os grandes reconhecem o seu erro. Escrito por Fontenelle no século XVIII.
para reconhecer o erro, precisa de grandeza, irmãos. Precisa de grandeza também. Verso 18, do capítulo 3, de 2 de Pedro. Antes, em primeiro lugar, antes de tudo, antes de qualquer coisa, que você possa querer, imaginar, desejar, buscar, a palavra de Pedro para a igreja é: crescei, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Olha, eu não posso estar aí com vocês, mas a minha palavra para vocês aí é para que vocês cresçam. Vocês cresçam na graça e no conhecimento dessa palavra. E aqui é crescer, irmão, na recepção das bênçãos de Deus. Crescer na graça é você crescer nas experiências, naquela recepção da vontade de Deus. É você estar sempre vivendo experiências novas com Deus, do seu poder na sua vida e através de você. Nós podemos crescer nessa graça, sermos instrumentos usados por Deus para as pessoas necessitadas. Então, isso aqui é um ato contínuo. Deus quer isso. Deus quer isso. Quer que você cresça. Então, crescei na recepção das bênçãos oferecidas por Deus, como também no esforço de conhecer mais profundamente e intimamente o Senhor. Irmão, precisamos conhecer, em primeiro lugar, o Senhor da palavra e, concomitantemente, a palavra do Senhor. Temos que conhecer o Senhor e também a palavra desse Senhor. Eu conheço esse Senhor. Eu conheço o que Ele fala. Precisa conhecer quem fala. Precisa conhecer quem é Jesus. Por quê, irmãos? Porque se nós conhecermos essa palavra profundamente e intimamente, esse poder vai nos afastar de toda e qualquer ameaça de nós cairmos desse fundamento que é Jesus Cristo. Quando você conhece plenamente essa palavra, você não vai cair desse fundamento que é Jesus Cristo. Para a gente encerrar, vou ler só um versículo para vocês. Abra a tua Bíblia lá na carta de Tito. Olha o que Tito vai dizer na epístola. Minha Bíblia está colando. Capítulo 1, verso 9. O que Tito está dizendo aí para a igreja? Tito está dizendo para a igreja, irmão, que o conhecimento de Deus ele vem pelo apego à palavra. Título 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituí presbíteros conforme te prescrevi.
alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e que não são acusados de dissoluções nem insubordinados. No verso 9 ele vai dizer: pessoas que sejam apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, Tito está nos dizendo, irmãos, que o poder de Deus vem pelo apego à palavra. Se você for apegado a essa palavra, se você buscar crescer nessa palavra, ninguém vai te iludir, ninguém vai te derrubar. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que nós possamos realmente desejar isso, porque tudo vai passar, irmão. Tudo isso que você luta tanto para conseguir, para buscar, vai passar. Mas a palavra de Deus não vai passar. Não vai passar. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Bom, essa é a canção de intercessão. Então, se você tem algum pedido hoje que você quer colocar diante do altar do Senhor, tem um tempo que a gente não faz isso, mas se você quiser vir aqui até a frente e colocar o Senhor enquanto nós cantamos, e assim que acabarmos o presbítero vai orar e dar a bênção apostólica. Amém? Vamos louvar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas.
a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Irmãos, esse é o momento de intercessão. Chegou aqui às minhas mãos um pedido de Maria Luísa Marques. Ela pede oração pela sua irmã, Luísa Otília Marques, problemas de saúde. Problema de saúde, nós temos aqui 3 irmãs que vieram à frente. Se você deseja também vir aqui à frente, vamos começar, né, exercer essa fé, buscando no altar. Não que Deus não opere lá, mas vamos caminhar em direção à bênção. Se você sentir o desejo de vir aqui à frente, venha. Venha aqui. Você que está em casa, se coloque agora em oração junto comigo, seja onde for que você estiver. Porque esse é um momento especial na nossa igreja, onde nós intercedemos por vidas. São tantos nomes que recebemos aqui, que pedem a nossa intercessão. Então nós estaremos orando também por esses nomes, por essas vidas. Também pelos membros da igreja, que nesse momento estão vivendo dificuldades na área da saúde. Eu me coloco nessa situação. Recentemente eu recebi um resultado, a máquina, eu entrei numa máquina, aí a máquina disse que num grau de 1 a 5 de enfermidade, eu estou no grau 4, grau de risco, a máquina disse. Mas eu creio num Deus que está acima de todas essas coisas. Se você crê nisso, ore comigo nessa hora. Vamos orar nessa hora. Ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, ó Deus que abriu o mar vermelho, ó Deus que da rocha fez brotar água, ó Deus do impossível, nós clamamos a Ti, Pai, nesta hora. Ó Deus,
te buscamos nesta noite, Pai, porque nós cremos em Ti. Nós cremos que ainda hoje, Senhor, Tu realiza os mesmos milagres, porque nós cremos na Tua palavra. Através do nome de Jesus é que nós nos colocamos nessa hora, intercedendo por cada nome, Pai, que é colocado aqui no Teu altar. E agora, Senhor, abençoando essas vidas que aqui estão, que se dispuseram a vir aqui à frente, Pai. Pai, se colocar diante de Ti. Ó Deus, honra, Senhor, honra, meu Pai, a fé dessas mulheres. Honra a fé desses que estão em casa orando comigo nessa hora. Honra a minha fé, porque o Senhor está acima daquela máquina. Esteja abençoando, Pai, a Tua igreja onde estiver nessa hora. Nós te oramos, Pai, gratos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. E nós te louvamos, te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso único Pai, o nosso único Deus, e as consolações, o ensino, a direção, a proteção do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja reunida aqui nessa noite, a igreja em casa, e aonde estiverem, até que o nosso Redentor volte. Amém, Senhor. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vou mover o sobrenatural.